Ainda no contexto do judiciário, o STF retirou o sigilo do relatório da PF sobre a ABIN paralela. A investigação aponta que toda a estrutura da agência foi utilizada para monitorar desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O relatório ainda mostra que Bolsonaro e o filho, Carlos, fariam parte do alto escalão da estrutura que definia as estratégias e alvos da operação. Outro núcleo apontado pela investigação é a estrutura paralela liderado por Alexandre Ramagem. O relatório destaca ainda mais um núcleo que seria responsável ali por propagar fake news. Ao todo, segundo a PF, foram feitas mais de 60 mil consultas na ferramenta de espionagem e 30 pessoas indiciadas. Belucci, começo com você. Pois é, você vê que, em tese, o que se figura nesse caso é que o Jair Bolsonaro não confiaria nas próprias instituições para abastecê-lo de informações sigilosas que o presidente tem o mistério de recebê-las. Ele deve recebê-las, de fato, as informações. E é isso que está sendo apresentado. Ele montou um órgão de investigação, que é a ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, de forma paralela para investigar os seus desafetos. Que é aquela história, a gente quer que se julgue. Agora, tudo como o tribunal vem sendo contaminado pela política desde sempre, então ele não tem como não ter traços políticos. Você vê, o julgamento ele acaba se avizinhando, se apresentando para a população de forma política e sempre os mesmos personagens ali, tanto de juízes quanto dos envolvidos. E lembrando que é mais um desses inquéritos, dessas investigações, que tem uma relação entre Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal, que deveria ser uma corte de ordem constitucional, mas acaba ela concentrando todas as decisões sobre todos os temas, desde da BIM paralela, agora da tal tentativa de golpe de Estado. Então, que se apure efetivamente, que se mostre à população todos os elementos para que seja um julgamento de forma justa e correta. O que não me parece 100% que está sendo aplicado na medida em que você tem esses atores políticos e muitos deles já falaram sobre esse tema fora do processo, que vem sendo comum. Então, assim, que se apresente as defesas, que seja um julgamento não similar ao que está tendo do golpe ali, porque da tentativa de golpe, porque lá estava bastante misturado, né? O juiz com o promotor, com o delegado, apresentando vídeos durante a questão do recebimento da denúncia, o que não é permitido. Então, assim, que se observe o que ainda resta de devido processo legal no nosso país, David. Me permite só um complemento, Belucci, aqui, por favor, David, se for possível. Sim, claro. É que o que eu fico observando, em especial nessa notícia, é essa guerra fria visando a eleição do Senado em 2026, que para mim corre muito por trás disso aí. O Bolsonaro ventilou a possibilidade da transferência do domicílio eleitoral do Carlos Bolsonaro para Santa Catarina, para ser candidato ao Senado por Santa Catarina. 2 dias depois surgiu o inquérito, a PF concluiu o que tinha que concluir, já indiciou quem? Carlos Bolsonaro. Então, se aparece ali para ser candidato ao Senado, nesse momento é certeza que alguma coisa vai pipocar com o teu nome lá no Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, parece um casamento muito bonitinho ali entre o Executivo e o Judiciário, com o objetivo de dificultar uma ampla maioria que poderia acontecer no no Senado Federal em 2026, que por trás desses bastidores todos, esse é um grande jogo. Quem vai ter o controle da casa do Senado Federal em 2026? E essa estratégia no tabuleiro político dos candidatos, aonde vão ser, aonde não vão ser, hoje conta com um outro lado da moeda, que é o Supremo, indiciando um monte de gente que poderia ser candidato. Eu achei muito, eu vou ser educado aqui, falar coincidência esse indiciamento do Carlos Bolsonaro 2 dias depois de ventilar a possibilidade dele ser candidato ao Senado em Santa Catarina. Eu achei isso uma coincidência muito grande. Bom, e a investigação trata justamente disso, né? Que a estrutura da BIM teria sido utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para espionar jornalistas, até mesmo desafetos, caminhoneiros, enfim, diferentes pessoas e até juízes. Essa estrutura estava sendo utilizada para isso. E o mesmo, como o Rose colocou, né, supostamente também a gente vê essas coincidências acontecendo. Então, causa estranheza realmente da população. Por isso que essas narrativas também vão ganhando força e vão sendo geradas, Maria de Carli. Pois é, muito complicado. Eu vi ali, né, enquanto a gente falava sobre isso, mostrando a ABIN, a sede da agência. E realmente aqui quem acompanha um pouco de política pública e orçamento entende que a agência tem sido sucateada atualmente. Ela vive uma crise bastante grande no orçamento. Você quer dizer que a outra imagem que aparece na tela daqui a pouquinho, que cai, estão faltando algumas letras, né? Acho que está faltando ali um orçamento. É triste ver uma agência como essa, que deveria ser uma CIA brasileira, perdoem-me o meu otimismo. Olha, está faltando no Brasil.
Não, enfim. Uma outra imagem fica mais nítida. Logo no logo ali está faltando algumas letras, eu percebi isso também. E deveria estar sendo usada para realmente operações de inteligência em defesa do governo brasileiro, do Estado brasileiro, ser usada, se ou não, como uma forma de politicagem barata. E estar envolvida, inclusive, dentro dessa investigação. Só um minutinho, justamente essa imagem que a Maria de Carli estava se referindo. Então, comprova justamente quem puder ter acesso à rede, dá uma olhada, a ABIN vem sido sucateada há um tempo, já perdendo orçamento, perdendo pessoal especializado. E é, de fato, triste ver a decadência dessa instituição, que, como eu dizia, deveria ser uma espécie de CIA brasileira, inteligência brasileira, e não está sendo usada para o seu propósito principal, mostrando mais uma vez que o Estado brasileiro, infelizmente, ainda não chegou lá e que a gente ainda faz jus a ser apenas uma mera potência regional, sendo que a gente tem potencial para ser muito maior que isso, e sendo aparelhada aí para uso político, como todas as demais instituições que mencionamos aqui nos casos anteriores, quando fazemos referência a outras notícias. Bom, Ellen, acredito que você se lembra por qual motivo a Agência Brasileira de Inteligência foi criada, né? A Agência Brasileira de Inteligência, gente, a Maria apontou bem que é uma CIA brasileira, né? Ela era para ser. Ela deveria auxiliar o nosso governo, e ela está aqui para auxiliar o nosso governo, justamente quando a gente tem alguns acordos ou a gente está estudando algumas negociações junto a outros países. Recentemente, a gente teve um episódio, acho que esse episódio deixa bem claro essa divisão, essa contaminação política da questão, que foi levado a público, acho que, se não me engano, foi a Polícia Federal que trouxe a público, que a ABIN tinha espionado o governo do Paraguai, dentro de uma negociação que o Brasil vinha fazendo junto ao governo do Paraguai sobre Itaipu. Gente, é exatamente isso que elas fazem. Não é uma coisa bonita, não é uma coisa bonita, mas é o que é. Acho que todo mundo se lembra, a época do governo Dilma, quando veio à tona o Wikileaks e descobriram que o Obama estava revendo e-mails da Dilma. É porque é assim que os governos fazem. Essas agências, elas servem justamente para isso. Porque você está numa negociação com o Paraguai, você tem que saber até que limite o Paraguai vai dessa negociação para que você, o governo brasileiro, saia melhor. É isso. Esse é o trabalho da agência. Não é bonito, mas é o que é. A agência, no entanto, não é para que o presidente brasileiro, ao se sentir desconfiado de suas outras instituições, Polícia Federal, Ministério Público Federal, use-a para fazer interceptação de cidadãos brasileiros, juízes, governadores, jornalistas. Eu li esse relatório da Polícia Federal, que fala aí das 60.734 utilizações do First Mile, né, que é um aplicativo de geolocalização massiva, que foi usado não só sem autorização da Justiça, mas também usado sem o protocolo interno da própria ABIN. Né? Interno da própria ABIN, não foi usado esse protocolo. É um relatório bastante consistente. E o que ele nos revela, acima de tudo, é que ao invés dessa agência brasileira de inteligência criada para nos ajudar em negociações junto a outros países, nós recriamos um deep state tupiniquim. E quem assumir o governo, seja quem assumir o governo, passa a ter que lidar com uma outra forma de governabilidade, que é uma desconfiança interna de todas as suas instituições. E aí esse sucateamento, Maria, não é só um sucateamento econômico, financeiro, porque eu sei que os militares ficam possessos quando a gente fala isso, né? Porque eles sempre querem mais dinheiro, todo mundo quer mais dinheiro para si, mas não é só isso. É um sucateamento ideológico, de fato. Né? Ideológico, de fato. E ele é sério. E está bem relatado. Isso é bem preocupante, seja para quem for que assuma, porque não é essa a função. Não, e se a gente for analisar todas as instituições que colaboram com investigações, um exemplo muito claro na minha concepção, né, na minha avaliação, não estou aqui para avaliar, mas assim, a gente acaba também fazendo alguma análise nesse sentido, em relação ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Antes, o COAF tinha autonomia para fazer as investigações sobre as atividades financeiras suspeitas. Atualmente, está no guarda-chuva do Ministério da Fazenda. Então, se tiver algum avanço em relação à investigação, como, por exemplo, do INSS, que a gente tem visto esse escândalo acontecendo, olha, então eu tenho aqui o Belucci que é suspeito, vou investigá-lo, mas se ele for a favor do governo, será que vai ter uma autonomia para avançar nessa investigação ou será que ele vai ser avisado antes? Qual a sua avaliação, Ruth? Olha, eu acho que as instituições brasileiras estão ladeira abaixo. Eu falo instituições de maneira geral. Quando a Ellen falou aqui, eu fiquei observando e concordo em gênero, número e grau. A coisa é bem profunda. A gente não teve condição de perceber o tamanho do rumo
que estava acontecendo na conta dos aposentados. Acho que você tocou isso de uma maneira super real. Então, não é só um sucateamento financeiro que aparentemente pela placa da ABIN também existe. E também só pra existe. deixar mais dramático a placa. Exato, mas parece que é um sucateamento ideológico mesmo. Acho que a gente realmente virou uma coisa surreal. O Brasil está vivendo um momento muito triste da sua história, porque está cada uma das instituições olhando para o seu próprio umbigo, preocupado com seus próprios privilégios. O país, enquanto nação, não tem um plano de país, nós não sabemos para onde o Brasil vai, que liderança que a gente segue, o presidente segue viajando e virando o bobo da corte na reunião do G7, na França, tirando fotinho aqui e ali, nada de concreto acontece para o Brasil, é um governo fraco, é um governo ruim, é um Congresso fraco, é um Congresso ruim e é um Supremo ruim. Então eu estou olhando para frente e não estou vendo a saída, não sei se o brasileiro de maneira, estou sendo pessimista aqui, mas se o brasileiro de maneira geral não está. E quando a Ellen ficou falando aqui, eu fiquei olhando para ela e falei, realmente eu acho que está muito difícil. A crise é muito profunda, a crise ideológica que a gente vive no Brasil hoje, ela é muito profunda, muito preocupante. Eu não estou vendo necessariamente a saída. Espero que a gente dê o turnover aí em 2026, que alguma coisa aconteça em 2026, mas eu não estou tão otimista assim, não. Só para não te deixar sem isso, você falou, né, do contexto da criação da ABIN, que ela vem justamente como um aparato depois dos nossos órgãos de repressão da ditadura, né? Sim. Quando o Fernando Henrique vai lá e vem na redemocratização, você fala, olha, vamos ter uma agência de inteligência, mas de acordo com um país democrático. E é justamente o que a gente está vendo, é o contrário, é um reaparelhamento totalizador da agência. Não, e isso descredibiliza também as pessoas que querem investigar de forma séria. Eu citei o COAF porque é uma fonte minha que falou, olha, é um absurdo, porque às vezes você solicita alguma investigação envolvendo algum político e você não tem uma resposta clara sobre isso. Então, assim, de autoridades de alto escalão que realmente querem fazer um trabalho sério no país em relação a investigações, principalmente essa do INSS, e muitas vezes não tem essas informações. Então, isso que é o complicado, de você usar o aparelho público somente para prejudicar os seus opositores, né? E dessa maneira proteger os seus. Perfeito. E você observa que isso, como a Ellen colocou, a Maria e o Rose também, isso ocorre de fato. Os países, os governos, eles utilizam, eles fazem dossiês dos seus adversários, eles de fato fazem isso e deve ser feito, é natural. Nesse caso mencionado até da questão do vazamento, né? E se não tem nada também não tem como provar, né? Exatamente, se não tem nada não tem como provar, mas isso se opera. O próprio Supremo também tem as suas informações, né? Eles recebem clipping do que é falado deles, então assim, todo mundo tem informação do outro ali para usar. E no caso dos políticos, muitas vezes fica difícil para a gente analisar, porque eles têm um discurso, mas os lobbies aos quais eles defendem não são muito claros para nós. Então, vide agora um outro exemplo no exterior, é o caso do Donald Trump, que ele falou uma coisa eleitoralmente, agora está atuando de outra. É muita dificuldade a política eleitoral da política real, né? Eleitoralmente se fala muita coisa e na prática você observa muitas decisões estranhas de alguns que defendem umas coisas e passam a defender outras. Então, assim, tem uma espécie de deep state ali operando a todo instante. Mas eu também acho que essa corrosão das instituições que de fato se opera no Brasil, até o próprio Itamaraty, que era tão respeitado, hoje já nem tanto, essa corrosão também ela é um pouco reflexo também da sociedade brasileira com esse caldo, vivendo de redes sociais também. O mundo está dessa forma, tudo é muito imediatista, exige-se muita rapidez nas respostas e depois os temas são esquecidos no dia seguinte, né? Toda crise a gente espera 24, 48 horas para ver se ela vai pegar. Às vezes não pega, às vezes pega, então muito independe do contorno jurídico político, muitas vezes o que a população quer saber também, David. Eu acho que, pegando carona um pouco com o que o João falou, a gente vive uma crise de identidade como um todo de sistema nacional e internacional. Infelizmente, essas instituições que deveriam estar atuando em prol de um Estado, em prol de um país, elas atuam em prol de governos e dos seus interesses. E eu digo assim, você mencionou o Itamaraty e como está em descrédito muito da política internacional e como isso pode ser também contemplado diante do cenário internacional que a gente vive e as instituições internacionais que a gente também assiste declinar. Por exemplo, quando a Segunda Guerra acabou, todo mundo acreditava no consenso Bretton Woods, no consenso da ONU e da sua potencial eficiência para conseguir ali uma convergência de cooperação dos países. E como isso está descredibilizado, porque realmente essas instituições elas são resultados de ineficientes governos, de desinteresse, e é tudo muito complicado, gente. É assim, é desanimador. Acho que a gente vai viver uma crise de identidade global e estamos vivendo uma crise nacional. Vide o descrédito aí da ABIN, que era para ser uma agência renomada para defender os nossos interesses de Estado, e o próprio Itamaraty.